Seguimos com o trabalho, ensaios de antropologia e de direito. O professor Roberto Cante de Lima é o coordenador, junto com o professor Michel Missi. O título é Acesso à Justiça e Processos Institucionais de Administração de Conflitos e Produção da Verdade Jurídica em uma perspectiva comparada. Nós estamos lendo para vocês o capítulo 2, Cultura Jurídica e Práticas Policiais, a tradição inquisitorial. Trata-se de um artigo do professor Roberto Cante de Lima sobre essa pesquisa da Polícia do Rio de Janeiro. Seguimos, então, lendo a página 59. É importante notar os efeitos dessas técnicas investigatórias para o processo judicial. Às vezes, constatada a tortura, o promotor, abre aspas, pede justiça, fecha aspas, o que implica não acusar o réu. Tal prática está relacionada à lei que proíbe o promotor de desistir da ação penal pública após a efetivação da denúncia pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal. Nestes casos, o réu absolvido passa a funcionar como mais um exemplo para a cultura policial de que a justiça tem de ser feita, abre aspas, pelas próprias mãos, fecha aspas, uma vez que o judiciário é incompetente para fazê-la. O caso é diferente no sistema americano, porque lá as evidências não, abre aspas, entraram, fecha aspas, no processo, não foram consideradas válidas. Aqui, os fatos entraram no processo e a polícia descobriu a verdade. Foi eficaz e não obteve a condenação. Esses procedimentos inquisitoriais podem produzir também um efeito perverso. A confissão sob coação pode levar a polícia ao bom termo das investigações, sendo trazidos aos autos, além da confissão, outros indícios de culpabilidade do réu. Nesses casos, mesmo com as recentes disposições da nova Constituição, de que, abre aspas, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, artigo 5º da Constituição de 88, o juiz pode condenar o réu baseando em outros indícios produzidos pelo inquérito policial, que o convenceram da culpabilidade do acusado. É claro que pode, concomitantemente, uma vez constatada a coação, mandar tirar cópias dos autos e enviá-las ao Ministério Público, para que processe os responsáveis. Isto, no entanto, não anula os efeitos da condenação do réu. É assim que as práticas inquisitoriais e muitas vezes ilegais da polícia entram, não oficialmente, no processo judicial e produzem efeitos legais. Por outro lado, quando o inquérito policial é, abre aspas, perfeito, fecha aspas, juridicamente falando, por exemplo, quando acompanhado desde o início por um promotor, muitas vezes a polícia nada apura. Este procedimento de designar um promotor para acompanhar o inquérito, aliás, foi citado por um especialista como um artifício a ser empregado quando nada se quer apurar. Tais considerações demonstram que a ética policial não é necessariamente dependente de disposições legais, sendo sua definição e aplicação de exclusiva responsabilidade da instituição. Por isso, os princípios formais que regem a adjudicação e punição policiais podem ser diferentes dos princípios que regem a adjudicação e a punição judicial. Por exemplo, a adjudicação policial é basicamente estruturada em um sistema de negociação preliminar,
em certos casos, enquanto o processo penal brasileiro não admite a negociação, em especial em crimes de ação pública. Em termos de punição, as punições policiais são penas tradicionais, abre parênteses, Foucault, 1974, fecha parênteses, mas hoje expressamente abolidas do nosso código, considerada, abre aspas, bárbaras, fecha aspas, e indignas de nosso, abre aspas, Estado de civilização, fecha aspas. A utilização de técnicas inquisitoriais que não fazem parte da, abre aspas, linguagem, fecha aspas, do sistema judicial pelos policiais é atribuída ao seu contato direto e conhecimento prático dos códigos estruturais que emprestam significados aos fatos considerados criminosos. Nas palavras de um delegado, dois pontos, e aí eu vou começar a ler então uma citação que está dentro do trabalho do professor Cante de Lima, página 61, abre aspas. No morro, o camarada mata por causa de uma discussão a respeito de um porco. Mas o porco não é o motivo da briga. O caso é que no morro o cara não pode apanhar na cara em público. Ele não pode simplesmente voltar para casa depois da briga. O ambiente exige dele uma certa atitude. É como se tivesse um alto-falante anunciando o comportamento das pessoas. Se baterem em mim perto do lugar onde eu moro, ninguém vai ficar sabendo. Mas se eu vivesse no morro e apanhasse na tendinha, todo mundo ia saber. Acontece muito com os comerciantes. Eles contratam algum matador profissional que não tem nada a perder para matar o agressor. Mas, veja, eles têm que fazer isso se eles quiserem continuar vivendo ali. Fecha aspas. Essa é uma citação da pesquisa do professor Cante de Lima, que ele transcreve, então, aqui para dentro desse artigo do capítulo 2, que nós estamos lendo, Cultura Jurídica e Práticas Policiais, a Tradição Inquisitorial, que está nesse livro, Ensaios de Antropologia e de Direito, conforme nós já informamos aos senhores e senhoras. Seguindo o texto, esses códigos são considerados pelos policiais como partilhados pelas parcelas da população a quem se aplicam as práticas adjudicatórias e punitivas da polícia. Abre aspas, a cadeia é boa demais para esse pessoal. Eles gostam da cadeia. Lá eles têm comida, cama e roupa lavada de graça. Eles não têm isso em casa. A cadeia é boa demais para eles, fecha aspas, afirmou um dos informantes do professor Cante de Lima. A polícia estrutura e justifica suas representações dessas diferenças culturais, classificando os diferentes códigos dentro de uma hierarquia. Sua concepção de diversidade cultural afina-se com o esquema unilinear, abre aspas, natural, fecha aspas, de, abre aspas, evolução cultural, fecha aspas, do simples ao complexo, do rural ao urbano, do primitivo ao civilizado, do inferior ao superior. Abre aspas agora para uma nova citação. A evolução da lei caminha com a evolução da humanidade. Mas esse processo não é parelho nem homogêneo. No interior, por exemplo, pode haver menos crimes, mas eles são frequentemente bárbaros. O uso tradicional de armas brancas comprova o estado menos civilizado desse pessoal. Essas pessoas, quando migram para a cidade, trazem com elas as suas tradições atrasadas e as suas armas. Fecha aspas. Ficamos por aqui, página 62, e vamos continuar então a leitura no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.